O texto que a gente vai ler hoje, ele está no Evangelho conforme escreveu Lucas. Então, o Evangelho de Jesus, conforme o Espírito Santo inspirou Lucas a registrar. Eu acho bonito quando a gente fala assim, porque a gente precisa lembrar que toda a Bíblia, o autor da Bíblia é Deus. Mas Deus, através do teu Espírito Santo, inspirou 40 homens diferentes para que esses homens escrevessem, né? Fossem ali os escritores daquilo que o Senhor queria que deixasse registrado na tua palavra. Então, o autor de toda a Bíblia é o Senhor. E o Espírito Santo ministrou e inspirou homens como Lucas. Lembrando, Lucas não foi um discípulo de Jesus, né? Mas ele ouviu relatos, né? Principalmente ali de Pedro, também de Paulo, para que pudesse escrever o que ele ouviu sobre Cristo. A gente vai ler hoje Lucas, no capítulo 5, dos versículos 27 ao 32. Então, Lucas é o terceiro evangelho no Novo Testamento, capítulo 5, do 27 ao 32. Peraí, viu, gente? Pronto, vamos lá? Se você está com a sua Bíblia, eu estou lendo na versão NVI. Se você não está com a sua Bíblia, é só prestar atenção na leitura, tá? Lucas, capítulo 5, do 27 ao 32. Diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou-se tudo de lado e seguiu. Gente, Levi é Mateus, tá bem? Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Gente, na passagem de hoje, a gente viu quando Jesus chamou Mateus para ser um dos seus seguidores, um dos seus discípulos. O que é importante a gente contextualizar para você? Os publicanos, gente, eles eram odiados pelos judeus. Por quê? Eles eram pessoas que eram responsáveis, né, por coletar impostos sobre o domínio de Roma. Só que nem sempre os publicanos, eles coletavam apenas o que tinha que ser coletado, né? Eles gostavam de sempre explorar o povo. Eles coletavam mais, eles exploravam, né? Colocavam impostos e taxas maiores do que realmente deveriam ser pagas. E aí, tudo isso para César, né, para o governo de Roma. Então, os publicanos, eles não eram queridos, ou melhor, eles eram odiados pelos judeus. E os publicanos, esses coletores de impostos, quando um judeu não pudesse pagar aquilo que lhe estava sendo cobrado, né, ele e toda a sua família eram feitos de escravos. Eles eram, então, levados como escravos, porque não conseguiram pagar a sua dívida. E Mateus, ele não era diferente. Mateus, chamado também de Levi, ele fazia a sua função. Ele era um desses homens que exploravam o povo de Deus, exploravam os judeus. E ele estava ali coletando impostos. Agora imagina a cena. Ele estava na gente, essa palavra é um pouco difícil, eu sempre falo ela errada. Coletoria. É fácil, né? Mas às vezes não sai. Mateus estava ali na coletoria, recolhendo impostos do povo. E aí você imagina a cena. Passa na frente
da coletoria Jesus. E eu fico imaginando como foi essa troca de olhares entre Jesus e Mateus. Como foi esse momento? O que será que Mateus, ao ver passar Jesus, e talvez, eu não sei, mas eu fico imaginando e eu gosto de imaginar isso. O que ele viu naquele olhar de Jesus, porque a Bíblia fala assim, ele estava na coletoria, Jesus saiu, viu um homem, um publicano chamado Levi, ou seja, um coletor de impostos, um publicano chamado Levi, Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. E Mateus levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Você consegue imaginar essa cena? Como que um coletor de impostos, alguém que estava ali trabalhando para o governo de Roma, para César, alguém que tinha ali provavelmente um grande destaque na sua profissão de coletor de impostos, olha para Jesus. Jesus fala, siga-me. Ele fala que ele deixou tudo imediatamente e o seguiu. Eu fico imaginando quanto esse olhar de Jesus para ele foi irresistível. O que foi que ele sentiu aqui dentro do coração dele quando ele ouviu esse siga-me? A ponto de deixar tudo de lado, deixar a sua profissão, deixar tudo que você tinha até então na tua vida e seguir Jesus. E seguir para onde? Ele não fazia ideia. Ele não sabia o que era, ele não entendia o que seria, ele não sabia, ele simplesmente deixou tudo de lado e seguiu Jesus. Muitas vezes, na nossa vida, talvez seja com a tua vida, foi com a minha vida. Na minha vida não foi tão imediatamente, foi um tempinho depois de eu ter ouvido sobre Jesus, ter ouvido quem era ele, o que ele fez por mim naquela cruz, o que ele tinha para minha vida, as promessas. Eu sabia quem era Jesus, Mateus não. Quão irresistível é ele. Quando Jesus olha para você, e talvez você esteja nesse momento da tua vida falando, siga-me. Deixa tudo de lado, deixa tudo para trás. Deixa isso que até então, até hoje, você considerava como importante, como fundamental para a tua vida. Deixa isso. Siga-me. Qual é a disposição do teu coração de você falar, eu vou, eu deixo tudo para trás e eu vou. E eu contei já para vocês, eu não vou falar mais agora tão detalhadamente, mas lembra-se, quando eu tinha 20 anos de idade, e eu senti isso, siga-me, vá para o lugar que eu te mostrarei. E eu falei, eu vou deixar tudo para trás. Eu deixei minha faculdade no último período, lá na Universidade de São Paulo, deixei meu emprego, deixei tudo que para mim era importante, deixei as coisas que eu iria fazer, os planos, o país que eu iria morar, o curso que eu iria fazer fora de especialização. Eu deixei tudo, eu falei, eu vou para onde o Senhor quer que eu vá. Eu vou para onde o Senhor está me chamando, sem ter noção do que Ele faria na minha vida depois disso. Mas eu sabia que os planos de Deus são perfeitos, que quando o Senhor chama, Ele muda, Ele transforma, Ele entra, Ele faz algo novo, porque Ele é Deus e nos ama e pagou um alto preço pelas nossas vidas naquela cruz. Mas voltando ao texto, quando a Bíblia fala que Mateus ofereceu um grande banquete e Jesus estava ali na sua casa e havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mateus chamou todo mundo. Mateus não só convidou Jesus, os seus discípulos que já estavam ali seguindo ele, mas chamou também publicano e outras pessoas. E os fariseus, lembra que os fariseus eram aquelas pessoas religiosas, que levavam a lei ali, que guardavam a lei de Moisés, enfim. Os fariseus e aqueles mestres da lei queixaram-se com os discípulos de Jesus.
Por que vocês comem e bebem com publicanos e com os pecadores? A gente não está entendendo. Como é que vocês se misturam com essa gente? Como é que Jesus, né? Lembra, Jesus estava ali no início do seu ministério. Está aqui comendo com essas pessoas e pecadores. E Jesus, então, veja, eles perguntaram aos discípulos. E eu também gosto de imaginar essa cena. Eles estavam ali indignados e perguntaram com os discípulos, como é que vocês estão fazendo isso? Mas a Bíblia fala que Jesus respondeu. É como se Jesus estivesse ali lá e falei, ei, peraí, sou eu que vou responder isso para vocês. Não são os que têm saúde, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os sãos, mas os pecadores ao arrependimento. Foi isso que ele fez com Mateus, foi isso que ele fez comigo, foi isso que ele fez com você ou ainda fará com você. Para Jesus, não importa o que você tenha feito antes dele te chamar. Não importa a ocupação que você tinha antes dele te chamar. Se o que você estava fazendo desagradava a ele ou não, né? Você entender, você é pecador, você estava numa condição de pecado e ele te chama ao arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se dessa prática que você estava fazendo, arrependa-se desse ciclo de pensamentos, né, viciosos que estavam te aprisionando e que você achava que aquilo era a coisa mais importante da tua vida, que pode ser, sim, a tua profissão ou o amor ao dinheiro, como os publicanos tinham, que exploravam o povo para ter mais e mais dinheiro e serem assim mais e mais ricos, como fez com Mateus. Jesus veio para chamar os pecadores, veio para chamar aqueles que estão doentes, porque são eles que precisam de tratamento, somos nós. E quando Mateus se permitiu, né, aceitar o convite de Jesus, siga-me. A Bíblia não fala que ele pensou, mas Mateus ficou em dúvida, será que eu vou ser aceito por ele? Ele sabe que eu exploro o povo, ele sabe que a prática que eu faço não é boa, sabe que eu tenho amor ao dinheiro, ele sabe quem eu sou, ele sabe o que eu fiz com os meus pais, ele sabe. Mas ele não se julgou, ele simplesmente foi. E a gente precisa entender que Jesus, quando chama um pecador, quando chamou eu, quando chamou você, ou está te chamando para segui-lo e te chama ao arrependimento, creia, Jesus é poderoso para te perdoar. O preço já foi pago naquela cruz. E quando ele, sobre as suas transgressões, a Bíblia fala que ele não vai se lembrar. Ele apaga as suas transgressões, e isso pelo sangue que foi derramado na cruz. E eu sei que parece, ao ouvir essas palavras, que isso não é para você. Mas creia, é para você também. É para todo aquele que reconhece a sua condição de pecadora, que se arrepende daquilo que fazia antes de Jesus te chamar e crendo que você em Cristo nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Mateus, ao ouvir Jesus, ao obedecer Jesus, receber Jesus na tua casa, oferecer ali para ele um grande banquete, ou seja, para mostrar para as pessoas, né, a decisão que ele tinha tomado. Jesus deu para ele a oportunidade de segui-lo durante seu ministério. E não só isso, Jesus, através do teu Espírito Santo, né, inspirou Mateus a escrever um dos evangelhos. Nós estamos falando de Mateus até hoje. Ele é um dos que registraram a vida de Jesus, o seu ministério, o que ele fez, o que ele falou. É o evangelho mais detalhado, mais rico em detalhes. Assim como Mateus era minucioso e sabia administrar muito bem o dinheiro, né, os impostos, como ele sabia fazer as contas, como ele sabia fazer aquelas tabelas, e quem tem, né, esses dons para matemática e contabilidade, Mateus, ele tinha esse dom, e do mesmo detalhe que ele tinha para cuidar de dinheiro, ele teve detalhe para escrever coisas
preciosa sobre a vida de Jesus e o seu ministério. Que honra, que privilégio. Um publicano, um pecador, um homem que era odiado pelo povo de Deus, teve o privilégio de ser um dos 12 e de ser um dos evangelistas. Mateus era um improvável. Era improvável que Mateus fosse um dos discípulos. O que? Um publicano? Não, um publicano não pode seguir Jesus, ele odeia o povo de Deus, ele explora o povo de Deus. Mas para Jesus não há improváveis. Para Jesus não há impossível. Quando Jesus chama, quando Jesus toca no coração de alguém, quando Jesus chama alguém, né, liberta e chama essa pessoa ao arrependimento dos seus pecados, ele faz uma nova criatura, ele faz filho de Deus, ele faz algo novo na vida dessa pessoa e somos sim merecedores de sermos chamados filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, através do preço que foi pago naquela cruz por mim e por você e de todo aquele que se arrepende e se entrega para Jesus. Que exemplo maravilhoso de Mateus para nós. Então, que você possa, quando pensar em Jesus, avaliar a tua vida. Lembra que, falando sobre as coisas que Mateus escreveu, né? Mateus, em um dos seus versículos do seu evangelho, ele fala assim, eu vou falar sobre isso já, viu? Mateus fala assim, aonde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Que versículo, que verso maravilhoso foi esse que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, registrou. Onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E que a gente não deve ter o nosso coração nos tesouros dessa terra, né? Em dinheiro, onde coisas que a traça come, onde a ferrugem corrói, como ele escreveu, mas que nosso coração possa estar no Senhor. Talvez hoje você ainda esteja apegado a essas coisas materiais, ao dinheiro. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar amanhã sobre a vida de Judas. Talvez o seu amor ao dinheiro, ao status, a tua profissão, a tua posição social seja a coisa mais importante que você tem hoje. Talvez ali esteja o teu coração. E está no lugar errado. Que você aprenda com Mateus, né? E com tudo que a gente tem aprendido todos os dias aqui, a colocar seu coração no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a vida e Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Então, que o Senhor te abençoe com essa palavra, né? Que o Espírito Santo ministre e continue falando durante todo o dia de hoje, né? Amanhã, essa semana que está começando, ao teu coração. Se Jesus está te chamando ao arrependimento, arrependa-se. Não importa o que você tenha feito até então. Em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Não há nada que Ele vai te colocar a mão e vai te jogar. Isso quem faz é o acusador. O acusador, o inimigo das nossas almas, é aquele que aponta, é aquele que acusa. Jesus não veio para te acusar, veio para te salvar. E nele, quando você é nova criatura, Ele não vai se lembrar vai te lembrar das suas transgressões, que para Ele tudo foi lavado pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Então, gente, obrigada pela companhia na nossa devocional de hoje. Hoje nós falamos sobre a vida de Mateus e tantas coisas a gente ainda poderia falar sobre esse discípulo, né? Então, leia o Evangelho de Mateus, estude um pouco também sobre ele. Que o Espírito Santo te abençoe. A gente volta a se ver amanhã ao vivo, às 7h30 da manhã, aqui no Instagram, e depois vai estar lá no YouTube. Amém? Então, obrigada pela companhia. Até amanhã. Que Deus te abençoe.